Então, como vocês estão vendo aí, vocês estão com a apresentação na tela? Sim, né? Ok. Então, como vocês estão vendo, eu coloquei aí a apresentação, vou falar um pouquinho disso com vocês e espero de verdade poder contribuir aí para a formação. Então, como é que funciona o curso de Teologia Sistemática? Olha que coisa mais interessante. Vamos lá, disso. Aí eu vou falar um pouquinho, né, o que é Teologia Sistemática e por que os crentes deveriam estudá-la e como devemos estudá-la. Isso aqui eu vou passar muito rápido para vocês entenderem, né? Isso aí tem a ver com a introdução que eu vou dar na próxima aula. Mas assim, falando muito rapidamente, a teologia sistemática é a junção de três outros tipos de teologia. A gente vai falar disso na próxima aula, mas eu vou passar por cima. A teologia sistemática é a junção da teologia bíblica com a teologia histórica e com a teologia filosófica. Então, o que acontece? Juntando tudo isso, você vai ter a teologia sistemática. Então, só para vocês entenderem, a teologia bíblica, ela vai pegar um livro específico, então vamos falar de salvação no Evangelho de João, por exemplo. Quando a gente pega o conceito de salvação no Evangelho de João, nós estamos fazendo teologia bíblica. Quando você pega o conceito de salvação de Gênesis a Apocalipse, você está fazendo teologia sistemática. Entendeu? Quando você fixa os seus olhos em um livro, em um profeta, em um autor, é teologia bíblica. É o que João fala sobre salvação. Mas quando você pega Gênesis, Êxodo e vai até Apocalipse e tira uma ideia central de tudo, é teologia sistemática. Certo? Só para vocês entenderem. Por exemplo, teologia histórica vai falar da história da Bíblia. Então, nós vamos começar nos patriarcas, vamos passar pelos juízes, vamos passar pelos monarcas, vamos entrar no Novo Testamento. Então, a teologia histórica é no período de Israel no cativeiro da Babilônia. Qual era o conceito de salvação? Isso é teologia histórica, é pegar uma fração do tempo e falar do conceito de teologia para aquela fração de tempo. Tá bom? E teologia filosófica é quando a Bíblia não é clara em algum assunto, e aí a gente começa a filosofar mesmo. Então, só um exemplo aqui, vou deixar isso já de uma gotinha de sabedoria para vocês. Nós estamos falando de salvação. Aí nós podemos falar, por exemplo, a dinâmica de salvação. A salvação é por presciência, ou a salvação é por vontade soberana de Deus? São as dinâmicas da salvação. Isso é teologia filosófica. A Bíblia não deixa muito claro. Então a gente fica filosofando, tá bom? A sistemática é juntar tudo isso. Por que os crentes deveriam estudá-la? Pelo seguinte. Pastor Bruno, Oi? então quer dizer que quando a Bíblia não deixa algo claro, quer dizer que é filosófico? Isso. Vou citar um exemplo para ver se fica mais claro. Todo mundo aqui já ouviu falar do pecado original, que é Adão pecou, certo? E por conta desse pecado, o Gênesis 3, o homem é considerado agora, está debaixo da ira de Deus, ele é um pecador. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Como é que o pecado de Adão passou para nós? De que maneira? Alguém sabe me responder? Tá vendo? Esse silêncio deixa claro que a teologia filosófica é pensar sobre um assunto que a Bíblia não deixa muito claro. Por exemplo, a Bíblia não diz para nós como é que o pecado passa. Existem várias correntes. Existe uma corrente que é chamada corrente seminal. Acredita que o pecado é passado do homem para o outro homem através do sêmen. Então, essa corrente acredita que só o homem pode transmitir o pecado. Como é que essa corrente chegou nessa perspectiva? Porque Jesus não tinha pecado, certo? E Jesus não foi concebido numa conjunção carnal. Ele só teve, vamos dizer assim, DNA feminino. Ele não teve DNA masculino. O pai de Jesus era Deus. A mãe é Maria, certo? Então, quem estuda, fica filosofando sobre teologia, chega a várias conclusões.
Existem outras correntes que diz que porque nós somos da mesma raça que Adão, o pecado passa de um para o outro, já discorda da corrente seminal, entendeu? Então a teologia filosófica, como a Carol me perguntou, é ficar filosofando de assuntos que a Bíblia não deixa muito claro. Quer ver um outro assunto? Aí o Rogerião, que é na parte de paliativos, vai se sentir bastante encorajado. Aí eu pergunto para vocês, qual é o conceito de alma para nós cristãos? Como que a alma é formada? Como é que vou citar aqui o Gaddafi. Quando é que o Gaddafi recebeu a alma e o espírito para se tornar um ser vivente? Alguém sabe me responder? Quando é que isso aconteceu? Como é que isso aconteceu? Você entende? São assuntos que nós temos que pensar. Por exemplo, vai existir uma corrente que vai dizer que a alma se forma na conjunção carnal. Então, quando o pai e a mãe do Gaddafi se relacionaram, a partir do momento que ele foi fecundado, a alma dele passou a existir. Então, quem forma a alma não é Deus, é o homem, através da conjunção. Só que existe uma outra corrente que acredita que a alma fica numa reserva. Deus tem uma reserva de almas. A partir do momento que houve a fecundação, Deus pega essa alma que está numa reserva e coloca no Gaddafi que está nascendo. Então é uma questão para se pensar. E a teologia filosófica vai ficar pensando sobre isso. Certo, gente? Então a teologia sistemática ela tem um pouco dessa filosofia mesmo, de ficar pensando. Onde a Bíblia não é muito clara, vamos pensar. Tá bom? Eu podia citar aqui N situações. Por exemplo, nós somos tricotômicos ou dicotômicos. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Se quiser, fica à vontade. Uma outra questão que essa é mais tranquila. Por exemplo, nós somos tricotômicos, que somos divididos em corpo, alma e espírito, ou nós somos dicotômicos, corpo e alma e espírito é uma coisa só? É algo que a teologia sistemática vai pensar, que a teologia filosófica vai ficar pensando. Alma e espírito é a mesma coisa? Não. Alma e espírito são diferentes. Então, só que assim, existem correntes que acreditam que alma e espírito é a mesma coisa. Por quê? Porque a palavra que traduz alma é a mesma palavra que traduz espírito. Então, do hebraico é o nefesh. Nefesh é traduzido como alma e traduzimos como espírito. E no Novo Testamento a palavra é pneuma. O pneuma é traduzido como alma e traduzido como espírito. Isso a teologia chama de palavras intercambiáveis. São termos originais que têm a mesma tradução. Então, por exemplo, um hebraicista muito bom, ele vai falar, não, alma e espírito é a mesma coisa, porque a palavra que traduz é a mesma. Estou dando um exemplo, tá? Mas aí nós pegamos os irmãos, principalmente de corrente pentecostal arminiana, que somos nós a maioria, acredita que não, alma e espírito é diferente. A alma é mais sentimento e o espírito é que você comunica com Deus, certo? Porque vai ter um texto que vai dizer que o Senhor, a espada do Senhor é mais penetrante que uma espada de 2 gumes, que vai até divisão da alma, do espírito, da junta e da medula. Então a gente começa a fazer teologia, a gente começa a pensar nisso. Certo, gente? Então a teologia filosófica ela é muito fascinante, porque ela vai ficar pensando. Certo, gente? Voltando aqui, eu vou tentar não ser muito complicado, mas assim, a gente precisa pensar sobre isso. Vocês, a partir de agora, não serão simples crentes, vocês serão crentes que têm um curso em doutrina. Então vocês têm que ter uma noção maior de quando vai para o púlpito do que se vai ser dito, certo? Porque vocês não podem ficar por aí, como a gente brincava no seminário, picando fumo. O que é picando fumo? Não sabe o que é a verdade, fica lá enrolando. A gente brinca que o pregador que pica fumo é o pregador que não preparou o sermão. Ele vai lá e abre na hora qualquer coisa e prega. Por quê? Ele está picando fumo, ele não sabe. Ele está no susto ali. Tá bom? É um termo que a gente brinca, mas só para vocês terem uma ideia. Aí por que os crentes deveriam estudá-la? Para entender aonde a teologia fica filosofando, para entender onde a teologia fecha um assunto e diz é isso, entendeu?
E como deveríamos estudá-la? Isso é que eu vou mostrar para vocês agora. A maneira de estudar teologia sistemática, a maneira tradicional foi dividida assim. Palavra de Deus, né? Então a introdução é o primeiro, palavra de Deus, quem é Deus. Então nós estamos aqui, ó, doutrina da palavra de Deus. Eu vou falar uma por uma. O que vocês vão estudar na doutrina da palavra de Deus? Nesse um mês que nós vamos falar só sobre palavra. Olha lá, capítulo 2. Quais são as diferentes formas da palavra de Deus? Como é que Deus fala com a gente? Quais são as formas? O cânon, como é que o cânon foi fechado? O que é cânon? Por que os 66 livros são esses 66 livros e não outros livros? Olha lá, o capítulo 4. As 4 características da Escritura. Primeiro, nós vamos falar da autoridade da Escritura, da inerrância. No capítulo 6, da clareza. Então, autoridade. A Bíblia, ela é autoridade para falar sobre ela e sobre verdades espirituais. Inerrância. Na Bíblia não existe erros. Ela não é só infalível, ela é inerrante. E infalível é diferente de inerrante, nós vamos aprender. Clareza. A Bíblia, ela é clara suficiente para falar para nós tudo que a gente precisa saber sobre Deus. Eu vou tentar acabar com aquele mito de que existem coisas que Deus não revelou, que não está revelado. Nós vamos falar disso. Então a Bíblia é clara. A gente não precisa de mais nada para entender o que a Bíblia tem para nos dizer. Capítulo 7. A necessidade da Bíblia. Depois eu vou postar para vocês no grupo um vídeo de um desses pregadores famosos agora, falando sobre a palavra de Deus. E aí eu queria que vocês vissem esse vídeo e depois a gente pode até debater. E por fim, a suficiência. A Bíblia, ela é suficiente. Você não precisa colocar mais nada na Bíblia. Você não precisa incluir mais nada na Bíblia. Você não precisa colocar mais nenhum livro além dos 66 que tem. Certo? Ela é totalmente suficiente. Certo? Aí no próximo mês, nós vamos falar sobre teontologia, que é doutrina de Deus. Então nós vamos falar da existência de Deus, conhecimento de Deus, o caráter de Deus. Aí nós vamos falar de atributos incomunicáveis. O que é isso? Atributos que só Deus tem. É incomunicável. Então, Deus é onipresente. Só Deus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Certo? Atributos comunicáveis. São atributos que Deus tem e nós temos. Então, quando a Bíblia diz que Deus é amor, a Bíblia está dizendo que Deus ama e que Ele comunicou isso a nós. E nós também podemos amar. Tá bom? A ideia é mais ou menos essa. E aí vão ser dois tópicos de atributos incomunicáveis. Capítulo 14, as 3 pessoas de Deus. Nós vamos falar sobre Trindade. Quem é o Pai, quem é o Filho e quem é o Espírito Santo, certo? São pessoas distintas. Por incrível que pareça, essa não é uma doutrina fácil e muita gente na igreja ainda até hoje tem dúvidas sobre Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, eles são a mesma pessoa, são 3 pessoas diferentes, muita gente ainda tem dúvida. Aí eu vou falar sobre a criação, capítulo 15, né? Deus criando. Vamos falar sobre a providência de Deus, sobre milagres. Milagres estão vigentes hoje? Milagres não estão vigentes hoje? Vamos falar sobre oração, sobre anjo, Satanás e seus demônios, tá? Isso aqui é uma doutrina que eu não me furto de ficar falando muito sobre isso. Sobre Satanás e demônio. É óbvio que nós temos que falar, a Bíblia trata desse assunto, mas eu vou tratar dele com a devida importância. A importância é falar de Deus, certo? O próximo capítulo, que aí nós estaremos já no 3º mês, é antropologia. Antropos é homem, do grego. E logia, né? Logia, estudo. Então é estudo do homem. Então nós vamos falar da criação. Como é que Deus criou o homem? Certo? Por que é que Deus criou o homem? Por que é que o homem é imagem e semelhança de Deus? Certo? O homem como macho e fêmea. Isso aqui, gente, é um problema para nós hoje. A nossa sociedade tem um problema com isso.
A nossa sociedade hoje enfrenta um grande problema em coisas simples como macho e fêmea. Hoje em dia, macho não é macho mais e fêmea não é fêmea mais. É uma coisa que a gente está com problema. Só que a Bíblia trata desse assunto. Aí nós vamos falar da natureza essencial do homem. Aí é uma pergunta que a teologia, não só a teologia filosófica faz, mas toda a teologia vai fazer. O homem ele é essencialmente bom e o pecado corrompe? Ou o homem é essencialmente mau e o Espírito Santo aperfeiçoa? São questões que nós temos que conversar. Nós vamos falar sobre o pecado, né, que é hamartiologia, que é a hamartia, é a pecado, né, em inglês. Em inglês não, em grego, que é errar o alvo. E o último capítulo da antropologia é a aliança entre Deus e o homem. Inclusive, estudando isso no seminário, eu tenho uma mensagem falando sobre a aliança entre Deus e o homem, que assim, eu particularmente gostei muito de ministrar essa mensagem, porque ela é uma mensagem altamente teológica. Talvez o pessoal da IBA lembre, depois no dia eu falo qual foi a mensagem. Mas eu trouxe o papel de Cristo na nova aliança como um fiador, o papel de Cristo como o intermediador e papel de Cristo como aquele que estabelece a paz entre os homens de forma definitiva. Então é muito, muito bonito essa mensagem. O próximo é doutrina do Espírito Santo e de Jesus, né, que é cristologia e pneumatologia. Gente, deixa eu voltar aqui para a tela. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Até aqui, gente, alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer tirar alguma dúvida? Eu estou indo rápido demais. Eu queria que vocês me dessem um feedback aí para eu seguir no ritmo, tá bom? E aí, gente, tem alguma dúvida? Tá de boa? Beleza, o pessoal tá com câmera aí, faz um joinha pra mim, só pra dizer aí se tá bom. Beleza, obrigado, gente. Tá bom, eu tô te fazendo essa pergunta porque eu tô... Obrigado, Benção. Eu tô fazendo a pergunta porque às vezes eu tô aqui no meu ritmo e eu tô indo rápido demais, vocês precisam só me dizer. Tá bom? Bom, vamos lá, vamos voltar então para a apresentação aqui. O próximo, então, essa teologia do Gruden fez essa junção. Ele juntou a doutrina de Cristo e do Espírito Santo junto, tá bom? Existem teologias que vão separar e existem teologias que vão juntar. A do Gruden separa. Na próxima aula, eu tenho ali na minha biblioteca, como vocês podem ver, eu tenho mais duas teologias. Eu tenho a do Berkoff e tenho a do Franklin Ferreira. São teologias diferentes, tá? Uma é mais histórica, a outra é mais resumida. Eu tenho um livro também que inclusive eu ganhei da IBA, que chama Somos Todos Teólogos. É muito bom também, é uma introdução à teologia sistemática que é muito bom. Então, falando sobre a doutrina de Jesus Cristo, que é cristologia, e doutrina do Espírito Santo, que é... Tem mais alguém querendo entrar? Ah, o Denis chegou. Doutrina do Espírito Santo. Deixa eu só dar o bem-vindo aqui para o Denis. Tudo bem, Denis? Tudo bem? Está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem também. Eu estou explicando aqui um pouquinho dos módulos, tá bom? Eu vou partir daqui para frente e aí se você tiver alguma dúvida a gente volta um pouquinho, tá bom? Deus abençoe, viu? Então, deixa eu colocar aqui de novo a minha apresentação. Só para eu para eu dar continuidade. Gente, a apresentação está na tela para vocês, né? Beleza. Então, amém. Então, o capítulo 26 vai falar da pessoa de Cristo. E aí nós vamos fazer uma diferenciação de Jesus Cristo Deus e Jesus Cristo homem, tá bom? Nós vamos explicar estas diferenças e por que é que Jesus precisava ser homem. Por que é que Jesus precisava ter vindo para cá como homem. Nós vamos falar sobre expiação. O que é expiação? Gente, isso aqui que eu estou falando, eu garanto.
90% do cristianismo evangélico não sabe o significado da expiação. Não entende o que é expiação. E eu vou falar sobre isso. Vou falar sobre ressurreição, isso é mais comum, mas, por exemplo, a ascensão de Cristo, muitos de vocês talvez nunca nem ouviram falar o que é ascensão de Cristo. Por que a doutrina da ascensão ela é importante? Porque, amigos, irmãos, se Jesus não ascendeu aos céus, se não é verdade que Jesus ressuscitou, tudo o que Jesus fez não está completo. A ascensão de Cristo comprova que a obra está completa. Jesus não disse na cruz lá, já está consumado? A ascensão comprova a consumação da obra de Cristo. Então isso é muito interessante. Vamos falar também sobre os ofícios de Cristo. Qual que são os ofícios? Vamos falar de Jesus como sacerdote, Jesus como rei, Jesus como profeta. Então nós vamos falar sobre tudo isso, é uma matéria muito interessante. E vamos também falar do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa ou o Espírito Santo é uma força ativa de Deus? Isso aí tem muito crente que não sabe se o Espírito Santo é uma pessoa mesmo, se o Espírito Santo é Deus. Será que o Espírito Santo tem sentimento? Será que o Espírito Santo não tem sentimento? Como é que isso funciona? Entendeu? Nós vamos falar sobre tudo isso. Tá bom? Eu vou deixar, depois eu vou abrir mais pra gente conversar um pouquinho mais, mas eu acho que a gente consegue encerrar isso aqui hoje. Aqui começa a ficar algumas matérias um pouco mais densas. E aqui reside a maioria da discordância das correntes teológicas de arminianos e calvinistas. É nessa matéria que eles mais se divergem. Por exemplo, graça comum. O que é graça comum? Só para vocês entenderem, como que eu explico que existem ímpios, não são crentes, são ímpios, mas que têm um talento musical que às vezes nem o crente tem, nem o servo tem. Isso é graça comum. Graça comum é aquele texto que vai dizer: o sol nasce para todos. A chuva chove na terra do justo e na terra do injusto. Isso é graça comum. É Deus abençoando a humanidade de forma geral. Graça comum não tem a ver com graça salvífica, certo? A graça que salva é uma, a graça comum é outra. Nós vemos muitos, por exemplo, até ateus, que são extremamente inteligentes. Isso é graça comum. É Deus que abençoa a mente daquele ateu. Pode parecer até um contrassenso. Nossa, Deus abençoa. Meu irmão, Deus fez você que é crente e fez o ateu também. Então, se ele tem alguma coisa de boa, foi Deus que deu para ele. Certo? Nós vamos falar sobre isso. Na verdade, eu não quero estabelecer um conceito. Eu quero que a gente chegue em um conceito juntos durante as aulas. Vamos falar sobre eleição e reprovação. Como é que se dá a mecânica da eleição? Como é que se dá a mecânica da reprovação? Vamos falar do chamado do evangelho e a chamada eficaz. Então, a graça, o chamado de Deus pode ser resistido, não pode ser resistido. Tem como o homem falar não ao chamado de Deus? Não tem como. Então, é dessas coisas que nós vamos falar. Vamos falar sobre regeneração. O que é regeneração? A gente às vezes a gente ouve falar essa palavra, mas a gente não sabe o que é. Regeneração tão somente é nascer de novo, ser regenerado, renascido, regerado. O que é renascer? O que é regeneração? Aí nós vamos falar de conversão, e nessa conversão vai falar sobre fé e arrependimento, o que é uma fé genuína e o que é um arrependimento genuíno. Justificação, essa doutrina aqui é um problema para nós. Eu vou até voltar a câmera aqui, porque eu gosto de olhar nos olhos de vocês para falar sobre justificação. Muitos de nós costumamos falar, não, mas o justo viverá pela fé, porque, irmão, Deus não desampara o justo. Irmão, eu sou justo diante de Deus, eu sou justo. Quantas vezes nós dissemos isso, né? Eu sou justo porque Deus não desampara o justo. A gente fala, né? O justo viverá pela fé. Mas a gente precisa entender o que é ser justo. Será que ser justo é aquilo que nós fazemos? Ou será que ser justo é aquilo que Jesus fez por nós? Será que um injusto pode justificar um justo ou vice-versa?
Entendeu? Nós vamos entender o que é ser justo. Porque a gente fala, né? Existem o texto "o justo viverá pela fé" aparece 4 vezes na Bíblia. E nós não entendemos o que é ser justo. A gente acha que nós é que fazemos atos de justiça. E nós vamos aprender o que é ser justo. Tá bom? Nós vamos aprender. Em nome de Jesus, espero poder ensinar vocês o que é ser justo segundo a palavra de Deus. Acho que eu coloquei aqui o errado, calma aí. Apresentar aqui, certo. Adoção. Essa é uma doutrina que a igreja abandonou. Ela abandonou. Eu duvido que alguém de vocês já ouviu numa escola bíblica ou numa pregação falar sobre adoção, sobre família de Deus. Alguém já ouviu falar? Tenho quase certeza que não. É uma doutrina que ela não é central, obviamente, mas ela é uma doutrina que ela foi esquecida. Santificação, e aqui nós vamos falar sobre ser imagem e semelhança de Deus. Batismo, e esse termo aqui, plenitude do Espírito Santo, a gente tem divergência, tá? Para uma corrente teológica, batismo no Espírito Santo é o mesmo que plenitude no Espírito Santo. Nós vamos falar sobre primeira e segunda bênção, como que o batismo no Espírito Santo... A gente vai falar sobre tudo isso, tá? Porque a teologia diverge. A primeira bênção é uma coisa, a segunda bênção é outra coisa, e eu acredito que a maioria de vocês, se não todos, acreditam na segunda bênção, que é uma doutrina mais pentecostal, certo? Mas eu vou deixar isso no mistério para vocês esperarem a hora certa de saber sobre isso. Vamos falar sobre perseverança dos santos, se tem como perder ou não a salvação. Morte e estado intermediário, isso aqui a igreja também, porque aqui tem um pouco de escatologia, né? Tem um pouco de apocalipse. O que é o estádio quando a gente morre, a gente vai direto para Deus ou tem um estádio? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Oi? Pode falar, meu irmão. Diga lá. Alguém quer falar? Tá aparecendo a minha imagem? Tá, deixa eu colocar de novo aqui então. Vamos ver se agora vai. Ixi, vamos ver. Vou colocar de novo. Se for a... Apareceu a apresentação? Para mim, tá a apresentação postada. Tá aparecendo a apresentação. Ah, tá. Beleza. Vê, Anderson, se por um acaso você não fixou a imagem, né? Tem como fixar. E aí quando atualiza não entra. Mas vamos continuar aqui. Ajustou aí, Anderson? Tá tudo certo? Bom, acho que vou continuar então. Nós vamos falar sobre morte. E aí o Rogerião, que é da área de paliativos, talvez até me ajude nessa parte, porque a morte é algo que a Bíblia fala. Só que a gente fala muito pouco na igreja sobre o estado intermediário. Por exemplo, a gente morre e vai direto para Deus ou não? A gente vai para um lugar antes de ir para Deus. A gente morre, a gente vai direto pro lago de fogo, vai direto pro inferno, tem um estado intermediário, a gente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre glorificação, porque a gente fala muito da glorificação de Deus, mas a gente vai falar um pouco da nossa também. E vai falar da união com Cristo. Isso é uma matéria muito boa de dar. É uma matéria densa, mas é uma matéria que tem muita coisa para falar. Você percebe que essa matéria tem bem mais capítulos que a anterior, tá vendo? A outra tem 1, 2, 3, 4, 5. E essa aqui tem pelo menos 12, 13. Então é bastante coisa para falar. A próxima matéria, e aí é a última matéria, é a eclesiologia também, doutrina da igreja. E aí nós vamos falar da natureza da igreja, da característica da igreja, o que é uma igreja pura,
o que não é uma igreja pura. A igreja que você tá é pura, você vai saber. Porque tem como a gente mensurar a pureza da igreja através da palavra de Deus. O texto vai dizer como que é ter uma igreja pura. Aí você vai olhar para si como igreja e vai olhar para a sua igreja e vai discernir se a sua igreja é pura ou não. Nós vamos falar do poder da igreja, e aqui vai entrar a questão da disciplina na igreja, quem pode disciplinar, quem não pode. Governo da igreja, o que é o governo da igreja? É um governo espiritual, é um governo físico, tudo isso. Vamos falar sobre meio de graça também, é uma doutrina que a igreja abandonou praticamente. Eu tenho quase certeza que muitos de vocês nunca nem ouviram falar em meios de graça, nunca passou pela mente o que é meios de graça, entendeu? Nós vamos falar sobre isso. Aqui no governo da igreja, nós vamos falar sobre cargos na igreja, quais são os cargos bíblicos, quais são os cargos que estão vigentes no dia de hoje, quais não são. Nós vamos entrar em temas polêmicos como pastoreio feminino, mulher pode ser pastora, não pode. Nós vamos conversar sobre tudo isso. E mais uma vez vou dizer, eu não vou colocar o que eu acho. Eu vou colocar as linhas de pensamento e cada um discerne o que acha que é melhor. Tá bom? E aí o meu papel aqui é apresentar para vocês a doutrina. Mas aí como vocês vão discernir essa doutrina, não cabe a mim. Eu não vou colocar minha cosmovisão em vocês. Eu quero que vocês cheguem às conclusões de vocês. Tá bom? Batismo, o que é o batismo? Para que serve o batismo? Qual é a simbologia do batismo? Ceia do Senhor, aqui tem polêmica também. Deixa eu voltar a câmera aqui para vocês, eu quero perguntar. E aí vocês não precisam me responder, eu quero só que vocês vão pensando. Na igreja de vocês, qualquer pessoa pode tomar ceia? Sim ou não? Eu tenho certeza que alguns de vocês não. E alguns de vocês sim. Aí eu pergunto, para vocês que tem a igreja que qualquer pessoa pode tomar, baseado em que vocês autorizam todas as pessoas a tomar? Só que eu também faço a pergunta inversa. Para a igreja que proíbe, qual é o texto bíblico que usa para proibir as pessoas de tomarem ceia? Você entende onde está a questão? Eu não vou afirmar nada. Mas, por exemplo, na igreja, eu vou citar aqui qualquer igreja normal. O cara tem que ser batizado, casado, né? Tem igreja que tem que ser casado legalmente. E aí, no caso de solteiro, tudo bem, mas tem que ser batizado nas águas. Casado, tem que estar em comunhão com a igreja. Normalmente são esses 3 pilares que a igreja prega, certo? A pergunta que eu vou deixar no ar para vocês é: aonde está o texto que regula isso? Aonde está escrito que só pode tomar a ceia quem for casado, quem for batizado e quem tiver em comunhão? Você entende? Eu não vou mostrar aqui nada para vocês agora. Eu tô jogando no ar. Eu quero que a gente pense nisso junto. Entendeu? Eu quero que a gente pense nisso junto. Eu não estou concluindo nada. Eu não estou autorizando todo mundo a tomar ceia e nem proibindo. Eu quero que você raciocine. Porque, infelizmente, a gente vive na igreja muitas proibições que a Bíblia não proíbe. E a gente, às vezes, vive na igreja muitas permissões que a Bíblia proíbe. Então, a gente precisa pensar nisso. Tá bom? Deixa eu só tomar um pouquinho de água. Que falando assim a boca fica muito seca. Tá? Deixa eu voltar aqui à apresentação. Nós vamos falar sobre bastante coisa. Eu tenho certeza que... Sabe qual vai ser o meu papel de verdade? Aí eu falo olhando no olho de vocês. É desconstruir um monte de coisa. Porque todos vocês estão aí já com as suas verdades todas construídas. Não, porque é assim, porque eu aprendi assim, porque o pastor me ensinou assim. Beleza. Vamos ver o que a Bíblia ensina? O que o pastor te ensinou a gente já sabe. Vamos ver o que a Bíblia ensina agora. Né, Gui? Eu tô tentando, aí é mais pros abençoados da IBA mesmo. Eu tô tentando ser o mais bíblico possível lá na IBA. Tanto é que vocês veem as mensagens... Oi, pode falar. Só um instantinho, assim, às vezes eu leio a palavra de Deus e eu leio por fazer esse curso, eu vou com certeza tirar minhas próprias dúvidas, porque às vezes eu tenho até vergonha
Aham, é normal. A minha fé também, irmão, eu tô apostando minhas fichas nisso. Eu tenho certeza que daqui vão sair muitos pregadores e pregadoras da palavra do Senhor, e eu tenho certeza aqui que eu tô colocando o primeiro tijolo na formação teológica de vocês. Aí eu tô colocando o primeiro tijolo. Vai dar tanta vontade de estudar que vocês vão continuar estudando, ainda que não seja comigo, que seja em outras escolas, mas eu tenho certeza que daqui esse curso, gente, é para investir no reino de Deus. Esse curso, se vocês analisarem o preço que ele tem, é praticamente não tem lucro, não tem como ganhar dinheiro com isso. Só que assim, eu preferi fazer um curso mais barato, que tenha mais gente, mas que eu consiga de alguma forma plantar uma semente aí e sair de vocês e sair daqui ótimos pregadores. Eu tenho certeza que da turma anterior tem um povo já que já tá voando, tenho certeza. E eu tenho certeza que isso vai acontecer com vocês. E sabe qual é a maior coisa que vai acontecer aqui com vocês? Temor. Vocês vão ter temor para pregar a palavra do Senhor. Vocês vão olhar para o texto e falar: Meu, peraí, eu preciso estudar isso aqui com muito temor, porque é a palavra de Deus. Sabe por que eu digo isso? Os irmãos que me conhecem sabem. A palavra de Deus ela tem poder de dar vida, mas ela também tem poder de matar. Você pode matar gente dentro da igreja com a palavra de Deus. Você pode fazer alguém nunca mais entrar na igreja por causa de uma palavra. Entendeu? Então a palavra de Deus é muita responsabilidade. Eu tenho medo de Deus. Eu tenho medo de Deus que eu me tremo. Porque eu sei que a palavra dele, além de ser uma palavra espiritual, que vai trabalhar o espiritual das pessoas, essa palavra, ela muda uma vida. Com uma mensagem, vocês sabem disso. Uma mensagem pode transformar o cara que está no monturo se sentar com um príncipe. Você pega o usuário de droga e ele vira pastor com uma palavra. Então, gente, eu tenho muito temor. A palavra de Deus eu tenho muito temor. E é exatamente por isso que eu tenho muito zelo em ensinar. Porque eu tenho certeza de uma coisa: daqui vai sair gente voando assim, para continuar estudando, para subir no púlpito quem já está em púlpito com muito temor. E tenho certeza, Deus vai forjar ministérios. Tenho certeza disso. Tá bom, gente? Eu vou terminar aqui, depois eu volto para a gente conversar um pouco mais. Eu só preciso terminar a última parte da apresentação e já tem trabalho para a semana que vem e já tem leitura para vocês, viu? É pouca coisa, mas eu já quero deixar. Tá bom? Nós vamos falar sobre adoração. A apresentação tá aí para vocês, né, gente? Eu quero só que vocês me deem o feedback. Tá sim? Beleza. Eu quero só que vocês me deem o feedback para eu não me perder aqui. Opa. Volta. Oh, meu Deus. Calma aí, gente. Eu tava aqui. E olha que eu não sou um cara tão leigo com negócio de computador, mas tem hora que a gente toma um banho. Deixa eu voltar. Tá a apresentação, né? Certo. Então vamos lá. A gente vai falar sobre adoração. Eu já falei disso aqui na IBA, mas eu sei que, como faz algum tempo, fica difícil do povo discernir. Mas o que é adoração? A gente acha que adoração é louvor somente, é pegar um instrumento. Então, a gente tem aqui, ó, o Jonatas é do louvor, o Anderson também é do louvor, a Carol era da dança, também é considerado louvor. A gente fala: Irmão, eu sou um adorador. Qual é o seu ministério? Ah, não, eu sou adorador. Eu sou um adorador. Será que adoração é só isso? Será que adorar é só cantar? Entendeu? Então a gente vai aprender esse tipo de coisa. E aí nós vamos falar sobre dons do Espírito Santo. Oi? Uma vez me disseram que a dança ela não é levada até Deus, que a minha adoração quando eu estava dançando não era de
Já te falaram isso? Já. Então, eu vou guardar no mistério para você ir até a última aula, porque a gente vai ver mesmo se essa pessoa que te disse estava certo ou não. De repente ele tem razão, ou de repente não. Sabe? É uma coisa muito. Aí é uma questão de cada um, mas existem igrejas que têm dança, existem igrejas que não têm dança. E aí, a igreja que tem dança por quê? A igreja que não tem dança por quê? De repente, saber o que a Bíblia diz é chocante. Ou de repente, saber o que a Bíblia diz é confortante. Você vai falar, não, minha igreja não tem dança, mas eu tenho respaldo bíblico para dançar. Ou de repente você vai falar, putz, meu, não tem respaldo bíblico nenhum para dançar, o que eu estava fazendo? Eu realmente não estava adorando, não, o irmão falou que estava certo. Vai saber. No momento certo a gente vai saber de tudo isso. Certo? Aí terminando aqui, nós vamos falar sobre dons do Espírito Santo. E aqui, gente, mas isso aqui dá problema, falar sobre dons do Espírito Santo. Porque aqui, eu não sei. Oi? Alguém falou alguma coisa? Não? Gente, dons do Espírito Santo, nós vamos ter muito problema. Eu escolhi, eu já vou adiantar a vocês. Eu escolhi uma teologia sistemática de um teólogo continuista. E o que é isso? É um teólogo que acredita nos dons espirituais. Porque eu acredito que todos vocês que estão aqui, assim como eu, nós acreditamos em todos os dons. Eu acredito, dom de língua, dom de revelação, dom de palavra, eu acredito em todos os dons. E eu vou explicar para vocês o que é dom por dom. Nós vamos ler e vamos debater dom por dom. Tá bom? Nós vamos ver se uma questão que eu vou levantar aqui. E aí eu vou pegar aqui, dar um puxãozinho de orelha nos meus irmãos mais pentecostais aqui. Eu tenho certeza que todos vocês aprenderam a vida inteira que o batismo no Espírito Santo é evidenciado através de falar em línguas, certo? Então só é batizado no Espírito Santo quem fala em línguas. A pergunta que eu faço para vocês é: será que a Bíblia diz isso? Será que a Bíblia não diz isso? Será que tem como ter batismo no Espírito Santo sem falar em línguas? É possível? Não é possível? É uma coisa que a gente vai debater, tá bom? Então, o que eu queria deixar para vocês aqui é exatamente essa questão de dons, vão ser esses tópicos a serem debatidos, tá bom? Eu vou passar para vocês exatamente esses tópicos que eu mostrei. Essa apresentação eu já coloquei no grupo, mas eu vou colocar de novo porque tem muita gente que entrou depois e não tem, tá bom? Então eu vou deixar aí os tópicos para vocês. Deixa eu só passar aqui o próximo. Eu vou passar essa apresentação para vocês. E aqui eu quero falar um pouco de como que vai ser a aula, de como que a gente vai avaliar vocês. A primeira coisa que eu vou avaliar em vocês é frequência. Frequência nas aulas. Então, assim, nós temos uma aula por semana e nós temos 4 aulas por mês. Então, um exemplo aqui. Vocês sabem que as aulas estão sendo gravadas e que depois eu vou disponibilizar no YouTube. Então, a irmã Lina não conseguiu ver a aula da semana que vem, por exemplo. Ela pode assistir essa aula, então ela não perdeu. Mas, por exemplo, deixa eu olhar no olho de vocês aqui. Por exemplo, a irmã Lina não pôde assistir a aula. E aí, ela perdeu 3 aulas presenciais como essa e eu perguntei, irmã, você assistiu o curso lá? Ah, não, pastor, assisti sim, eu assisti na minha casa depois e ela não assistiu. Eu vou dar o certificado para ela no final do curso? Vou. Ela está me dizendo que assistiu? Quem sou eu para dizer que não? Aí é uma questão de consciência. Se ela não assistiu e disse que assistiu, tá tranquilo, entendeu? Não seja... Isso aqui, gente, é uma mensagem para a vida. Não seja um crente medíocre. O que é um crente medíocre? É um crente de meio. Ele nunca se destaca e está sempre para baixo.
Não seja um crente medíocre. Vocês estão fazendo um curso e esse curso aqui vai ensinar para vocês o caminho. Mas vocês não vão ter nesse curso 100% de uma matéria. 100%. E é exatamente sobre isso que eu quero falar para vocês. Então, assim, por que eu trouxe a câmera para cá? Porque, assim, se você não assistiu a aula presencial e não assistiu depois, meu irmão, você vai ter um curso, vai ter um certificado, mas, amado, não vai valer de nada. Não vai valer de nada, você vai estar boiando nos assuntos. Entendeu? Então, o que eu quero que fique muito claro para vocês é que eu vou pressupor que só tem crente aqui. E que todo mundo vai dar a palavra assim, sim, não, não. Certo? Vamos voltar lá. Então, a primeira coisa é frequência. Não tem jeito. Aí, participação. Hoje, como era uma aula de apresentação, eu percebi todo mundo mais quietinho, me ouvindo. Mas eu quero deixar claro para vocês que a partir da semana que vem que a gente for entrar na matéria, gente, por favor, participem da aula. Perguntem, falem, olha, Bruno, eu não entendi isso aqui. Olha, Bruno, eu aprendi isso desse jeito. Olha, Bruno, não concordo com isso. É de suma importância que vocês façam a participação, que vocês às vezes interrompam o que eu estou falando e participem, tá bom? Eu coloquei aqui provas ou seminários de apresentação, mas assim, isso aqui caberia mais para quem é presencial, entendeu? Para quem é presencial. Eu posso em algum momento nós terminamos a doutrina da palavra de Deus. E eu separar a matéria e pedir para vocês gravarem para mim um vídeo de 2 minutos falando sobre a matéria. Isso vai servir como prova, por exemplo. Eu posso pedir isso. Entendeu? Vou pedir trabalho, inclusive já tem trabalho para vocês. Já vou até falar com vocês. Eu não sei se o trabalho está para hoje ou para a semana que vem. Acho que está para a semana que vem. E eu vou pedir sim trabalhos, porque tem matérias que essa teologia não aborda, mas eu sei que são importantes. E aqui, gente, isso aqui para mim é uma das coisas mais importantes. Leitura obrigatória. Toda semana eu vou passar para vocês as páginas que você tem que ler daquela apostila. Como eu coloquei aqui, ó, o resumo 1, que foi que eu passei, vocês precisam ler de hoje, quinta, até a próxima quinta, 2 páginas, a página 3 e a página 4. Não é muita coisa, vocês têm que ler muito. Só para vocês terem uma ideia, na minha especialização eu tinha que ler uma média de 50 a 60 páginas por semana. Isso na semana mais tranquila, certo? Então tem que ler mesmo. E outra, vocês podem também ver vídeo referente ao tema. Eu posso indicar um vídeo, como eu disse para vocês que vou indicar. Vocês podem estudar a mesma matéria com outras pessoas. Procura no YouTube, tem outros pregadores falando sobre isso. Certo? Então, são esse tipo de coisa que a gente vai debater, que a gente vai conversar e que a gente vai se acertar. Tá bom, gente? O que eu queria pedir para vocês, primeiro, leitura do capítulo 1 que eu coloquei no grupo, vou colocar de novo porque teve gente que entrou depois. Eu preciso que vocês leiam 3 e 4, por quê? Porque eu quero que vocês venham para a aula sabendo da matéria, entendeu? Ler a matéria antes faz bem, porque eu vou estar falando para alguém que já entende, que já leu a respeito. Então não é uma matéria totalmente desconhecida. Vocês não estão ouvindo aquilo pela primeira vez. Vocês já leram. Vocês vão ver que os tópicos da apostila vão ser exatamente os mesmos tópicos que eu vou abordar. É exatamente a mesma coisa. Só que eu vou explicar com muito mais detalhes do que a apostila tem. E uma outra coisa, que isso aqui é de suma importância. Gente, presta atenção. Não fique somente no conteúdo dado em sala de aula. O Rogério é professor, ele sabe do que eu estou dizendo. Não fique tão somente com o que eu der para vocês na aula. Eu vou falar sobre inerrância da palavra de Deus. Procurem leitura, procurem ouvir outros pregadores falando sobre isso, procurem ouvir outras pessoas falando sobre isso. Porque como que funciona esse curso?
Eu vou dar o caminho para vocês. Eu vou ensinar para vocês aonde é que está. Mas é vocês que têm que correr atrás, é vocês que têm que buscar. Porque uma coisa eu vou te dizer, eu vou dar uma matéria para vocês quinta-feira que vem. Na última quinta-feira, você já não lembra daquela matéria com tanto rigor. Você sabe onde está a matéria, você sabe se você precisar falar sobre aquilo, aonde procurar, isso você sabe. Só que assim, se você não pegar na semana para ler um pouquinho, mano, é 2 pagininhas, lê 2 vezes, lê 3 vezes. Vai no YouTube, coloca lá, a página 3 e 4 vai falar sobre... Deixa eu colocar aqui para vocês. Eu vou até mostrar aqui para vocês. Deixa eu só abrir o texto, tá? Vou abrir aqui a matéria. Calma que vai. Ó, eu vou abrir aqui. Tá resumido aqui, tá vendo? Ó, página 3 e 4. Vai falar sobre palavra de Deus com pessoa de Jesus, comunicado verbal, decreto de Deus, aplicação pessoal, comunicada por lábios humanos, em forma escrita, ponto de convergência, vai falar sobre o cânon, nós vamos dar uma introdução sobre o cânon, como foi fechado o cânon do Novo Testamento, como foi fechado o cânon do Antigo Testamento, tudo isso. Tá aqui, você precisa ler isso aqui. Olha só, a matéria tá aqui, ó. Página 3, essa daqui, ó. Você vai ler isso. E vai ler isso. Tá vendo? É isso. É, todos esses tópicos aqui. Até o finalzinho. Vocês vão ler, na verdade, eu até coloquei o número errado. É até a 5, até aqui, ó. O cânon do Novo Testamento. Até aqui vocês vão ler. Certo? Página 3, 4 e 5. 3 pagininhas. Vocês vão ler. E quando vocês lerem, é lógico que aqui está muito superficial, gente. É uma apostila. É só para vocês entenderem, para vocês terem uma noção. Eu vou explicar muito mais detalhadamente. Mas assim, vocês precisam entender que ali é um resumo desse livro. Eu não sei se todo mundo viu o livro. Eu vou mostrar aqui, ó. Teologia Sistemática. É esse livro aqui que eu me apoiei para fazer essa aula. Deixa eu colocar nessa câmera aqui que é melhor. Ó, essa do Wayne Grudem é o autor. E tem aqui, ó, Teologia Sistemática. Essa Teologia Sistemática ela é interessante. Deixa eu mostrar para vocês. Porque ela vem com um CD dentro, ó. Esse CD tem mais ou menos ela digitalizada. Então, tem ela resumida, é muito boa. Essa apostila, se vocês puderem comprar, não é obrigatório, tá, gente? Todo o material que eu vou fornecer para vocês é suficiente. Mas quem quiser comprar, porque o livro ele é muito mais completo que a apostila. Certo? Olha a grossura do livro. Aqui tem muito mais coisa. Quando eu vou dar aula, eu não faço aula pela apostila, eu faço aula pelo livro, porque ele é muito mais completo. Então, assim, quem puder comprar, se você no Mercado Livre, você deve achar. Deve estar em torno de R$80, R$90. Eu sei, gente, é puxado. Para mim também é puxado. Essa daqui, graças a Deus, eu ganhei. Ganhei de um colega de seminário. Mas, assim, quem puder comprar vai ser muito bom. E, assim, eu não sei se vocês sabem, mas livro de teologia sistemática não é um livro de leitura. É um livro de consulta. Então, vamos supor, o Anderson vai pregar sobre... Deixa eu abrir aqui aleatoriamente. Ofícios de Cristo, tá aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Ó. Ofícios de Cristo aqui, ó. Cristo como sacerdote. Ele vai ter um monte de leitura. Ele vai ter um monte de conteúdo falando sobre Cristo como sacerdote. Vamos abrir aqui outro tema aleatório. Criação do homem. Nós vamos falar disso. Tá vendo aqui? Então, a irmã Helena vai pregar sobre criação do homem. Tá aqui, ó, tem tudo. Ela lê e isso vai dar base para ela criar. Por que o homem foi criado? Tá vendo? Tudo isso a gente vai falar, mas aqui tá mais completo. Homem é a imagem e semelhança de Deus. Nós vamos falar de tudo isso. Só que aqui tá mais completo. Então, quem puder comprar, eu acho que livro nunca é demais.
certo? Ah, a versão resumida. É bom também. Você pagou quanto? Aí, ó. Deixa eu ver, coloca ele aí na câmera. Tá. Ó, você tá vendo que o dele é teoria sistemática do Wayne Gruden, é o mesmo autor, só que a dele é o alcance de todos, certo? Ela é mais, ela é grossa sim, só que ela é mais resumida e eu acho que a linguagem dela é menos técnica, porque essa daqui, ó, ela é atual, mas ela é exaustiva e a linguagem dela, pra mim, é uma linguagem mais comum. Mas para quem está vendo pela primeira vez, talvez seja uma linguagem mais difícil. Vocês vão ouvir termos que vocês não sabem exatamente o que quer dizer. Então, quem quiser comprar, talvez essa teologia que o Jonatas tem, usada, por exemplo, você paga R$ 40, sei lá, que a dele eu creio que é nova. Nova é 60. Mas uma usada é mais barato. Procura no Facebook, não, no Facebook também tem. Mas procura na OLX, no Mercado Livre. Pra quem quiser, tá, gente? Não é obrigatório. Só que assim, tem uma coisa que eu não devia dizer, mas vou dizer. Eu tenho essa teologia do Gruden em PDF. Só que não é um PDF, ele não é legalizado, entendeu? Não tem o autor não autorizou o PDF. Então assim, é como se fosse pirata. Entendeu? Sei lá, se vocês quiserem, vai a critério de cada um. Eu passo porque, como eu tenho a teologia, como eu comprei o livro, o peso na minha consciência não pesa tanto. Mas. E outra, essa teologia que eu tenho, ela é traduzida para o português de Portugal. É diferente do nosso. Dá para ler? Dá. Mas eu recomendo que compre o livro. Ou compra ele em PDF, eu acho que deve vender versão digital. Eu sou saudosista, eu gosto mais de livro físico do que digital. Aí fica a critério de cada um. Tá bom, gente? Bom, acho que por hoje é só. O que eu tinha para falar com vocês é isso. Eu acho que essa introdução foi bastante proveitosa. Eu creio que todo mundo que talvez estivesse com um pouco de dúvida tirou a dúvida. A sala está completa. Os 11 alunos que se matricularam. Na verdade, assim, tá faltando o Wellington, né? Além do Wellington, tá todo mundo, mas o Wellington é um motivo de trabalho. Então a gente entende. Eu acho que o que eu tinha para passar para vocês era isso. E eu espero de verdade que vocês tenham proveito. Eu quero falar com vocês, aí, antes de eu encerrar, em relação ao pagamento da aula. Como que funciona? Normalmente, qualquer curso que você fizer, você paga o mês que você está estudando. Então, quem colocou lá que vai pagar dia 5, tem que pagar dia 5/7, tá? Quem colocou que vai pagar dia 10, tem que pagar dia 10/7. Quem falou que vai pagar dia 20, paga dia 20/7. Todo dia 20, ou todo dia 10, ou todo dia 5. Tá bom? Porque se vocês estudarem e depois pagarem, então nós vamos terminar o curso e ainda tem um mês pendente. Entendeu? E eu não gostaria que isso acontecesse. Eu gostaria de terminar o curso sem nenhuma pendência de pagamento nem nada. Tá bom? Lá naquela ficha, não sei se todo mundo que está aqui preencheu, lá você colocou como era a melhor maneira de pagar e o melhor dia. Então, quem colocou aí, eu prefiro o boleto. O que eu vou fazer? Eu vou imprimir um boleto e vou mandar no seu WhatsApp. Aí você paga. Ah, eu lembrei, por exemplo, do Rogério. Eu prefiro passar o cartão. O Rogério eu tenho facilidade porque a gente trabalha junto. Eu levo a maquininha lá e ele passa. Entendeu? Mas eu prefiro transferir, eu prefiro fazer depósito. Gente, a única coisa que eu peço para vocês é que vocês honrem com isso. Vocês estão assumindo um compromisso e honrem ele. Eu não vou cobrar ninguém, não vou ficar no pé, não vou mesmo. Eu acho que nós só estamos lidando com crente, e pelo que eu estou vendo aqui, a maioria é crente maduro. Aqui, então, eu creio que não vou ter problema com isso. Tá bom? A única coisa que vai acontecer é que no dia que você colocou lá, eu vou te mandar o boleto, eu vou te mandar uma mensagem, olha, tá marcado para hoje, ok? Certo? E, gente, por favor,
Se teve algum problema, tipo, sei lá, você marcou para pagar dia 5, por via das dúvidas, sei lá, aconteceu a chuva de gafanhoto, você não conseguiu pagar, gente, manda uma mensagem para mim e fala, olha, Bruno, eu não consegui pagar, estava marcado pro dia 5, mas ó, dia 7 eu acerto com você. Gente, sem crise nenhuma, sem crise nenhuma, certo? A única coisa que eu peço é que vocês falem comigo, tá bom? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Alguém quer... É isso aí, Gui. Alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Eu programei para essa aula ser até às 10, mas a gente está terminando um pouco cedo, então, para mim, a minha parte aqui tá ok. Aí eu gostaria de ouvir de vocês aí. Alguém tá com alguma dúvida de alguma matéria? Pastor Bruno, depois manda a conta, porque aí quando quiser fazer transferência, depois já tem a conta salva lá no WhatsApp. Tá bom, eu vou fazer tudo isso. É verdade, você me lembrou bem. Teve gente que colocou que prefere fazer ou depósito ou transferência. E aí eu acho que. Eu vou colocar minha conta lá. E aí fica mais fácil. Uhum. Tá, eu vou mandar. Assim que a gente terminar, se eu não mandar hoje de noite, eu mando amanhã de manhã. E aí a gente acerta tudo isso. Tá bom, gente? Da minha parte é isso. O que eu queria dizer pra vocês, isso aí, desculpa, eu sei que eu tô pra encerrar e acabo não encerrando, mas gente, eu vou pedir pra vocês também pontualidade no horário, gente. Porque assim, é ruim, é ruim eu ter começado matéria, por exemplo, já tá com 20 minutos de aula e aí alguém, sei lá, entrar. É lógico que se isso acontecer, eu vou voltar, vou explicar. Mas o ideal é vocês estarem 8 horas já online. Você vai ver, eu vou abrir a página 10 minutos antes e vou deixar aquele videozinho, quer ver, ó? Eu não sei se vocês viram, a maioria de vocês viu. Ah, eu já deletei aqui. Um videozinho dizendo a aula começa em instantes, é um vídeo em looping. Então, o que você faz? Tá vendo que o videozinho tá lá? Loga, vai tomar uma água, vai no banheiro, mas deixa logado, entendeu? Não precisa esperar todo mundo estar presente para logar. Tá bom, gente? Fechou. Ô, pastor Bruno, Oi. provavelmente nas outras aulas eu e o Jonas vai estudar na mesma casa. Uhum. Daí tem um problema? Não, não tem problema. Se vocês quiserem usar um celular só, pode usar. Aconteceu na minha turma anterior um casal, só que eles eram namorados. E aí eles usavam o mesmo celular ou o mesmo computador, pode ser. Não tem problema. Só que assim, só para deixar isso muito claro, pode assistir os dois no mesmo? Pode. Mas assim, vocês querem que seja uma aula para os dois ou cada um a sua? É só isso que eu queria saber por uma questão de certificação, entendeu? Ah, entendi. Porque assim, vai assistir os dois a mesma? Beleza, só que eu vou certificar só um dos dois, entendeu? Mas aí, se não, cada um na sua, beleza, eu faço certificado para cada. Tá bom? Mas pode sim, viu, Carol? Fica tranquilo, vai lá ver aula com seu noivo, pode ver aula de mãozinha dada, não tem problema nenhum. Eu sei que é isso que vocês querem, né? Quer ficar pertinho um do outro, eu sei como é que é. Tá bom, fica tranquila, Não, viu? é porque ele vai me ajudando também. Se eu tiver alguma dúvida, ele não vai perguntar e pergunta. Uhum, tá bom. Gente, da minha parte é isso. Eu queria agradecer demais vocês aí pela participação. Deixa eu agradecer a todo mundo que tá aqui, ó. A Aline, a Carol, o Denis, a Armanlina, o Guilherme, o Jonatas, o Gaddafi, Mariana e o Rogério. Gente, obrigado mesmo. Deus abençoe vocês. Eu creio que a semana que vem vai ter mais aluna, vai ter a Guadalupe e vai ter o Wellington a mais. Então, a nossa sala ainda vai estar mais rica. Eu tenho certeza que a gente vai se abençoar junto. Tá bom? Gente, Deus abençoe. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Fica na paz aí, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.